Welcome to the show, everyone. It's Danny Haifong. I have Andre Bem-vindos ao programa, pessoal. Aqui é o Danny Haifong. Hoje eu tô com o Andrei Martyanov para me ajudar a analisar as últimas notícias. A gente começa pela Ucrânia, onde um grande ataque russo, que começou com 8 bombardeiros mirando Kiev, terminou com, segundo os ucranianos, os seguintes acontecimentos. Foram lançados 351 drones de ataque de engano, 25 mísseis balísticos, os Iskander-M, 8 mísseis hipersônicos, os Zircon, 25 mísseis de cruzeiro, os XC-1, e 6 do tipo Iskander-K. Além disso, 6 mísseis de cruzeiro Calibre. E em um determinado momento, cerca de 20 mísseis balísticos foram lançados em apenas 15 minutos. Agora, Andrei, isso acontece, espera um segundo. Isso acontece depois que Konstantinovka tinha sido libertada poucos dias antes. E o Zelensky, poucas horas antes desse ataque, tinha alertado que eles estavam indefesos contra o que estava por vir. E isso acabou se confirmando, já que nenhum sistema de defesa conseguiu interceptar qualquer um desses mísseis. Andrei, talvez você possa ajudar a gente a entender a mecânica desse ataque. E também, esse já é o segundo em cerca de 4 dias, o que mostra um certo nível de escalada. Eu queria que você explicasse por que isso está acontecendo e qual é o efeito real desses ataques. Não tem muito o que entender aí. Foi dito de forma bem clara, depois do ato terrorista da OTAN contra os estudantes de Tarabisk, matando crianças, que agora isso vai ser constante. Então, eu nem sei o que dizer sobre isso, porque os russos já se cansaram. Quando você mata crianças, isso já diz tudo o que precisa saber sobre quem eles são e quem controla o regime de Kiev. E isso vai continuar. Às vezes vai aumentar de intensidade, às vezes vai diminuir um pouco, mas vai ser constante. Esse foi o termo usado por Vladimir Putin, Sergei Lavrov e por toda a alta cúpula russa. Sim, é constante, e eles vão continuar fazendo isso sem parar agora. As luvas caíram, no sentido de que o regime precisa ser completamente demolido. E o que mais eu posso dizer? O MEAU é um ataque massivo de aviação com mísseis, um ataque combinado. Isso quer dizer que ele é lançado de diferentes plataformas, sejam complexos, em terra ou pela marinha. A frota russa do Mar Negro ataca a Ucrânia o tempo todo. Sim, essa é a frota que supostamente tinha sido afundada. Você sabe do que estou falando. Pois é isso mesmo. Eles obviamente escolhem os alvos, na maioria das vezes sabem exatamente o que estão atingindo. Mas a diferença agora é que eles simplesmente não se importam mais. A população de Kiev e o corpo diplomático foram avisados desde o início, depois do Starbase, para saírem de lá o quanto antes. E desta vez, os russos não estão evitando esses alvos, o que aliás é padrão da OTAN, se esconder atrás de civis. Eles bloqueiam o que ainda resta da defesa aérea. Ainda tem alguma coisa, mas é fraca. Agora a gente tem os vídeos mostrando que eles não conseguiram interceptar nada. E sim, isso vai continuar enquanto a pulverização ou o extermínio do que restou das forças armadas da Ucrânia continuar na linha de frente. E sinceramente, eu não sei o que eles esperam. Os russos já foram pacientes o bastante. Eles têm jogado esse jogo diplomático. E é isso que se faz. É o que países fortes, países poderosos fazem. E agora eles fingem que, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Pois é, vocês mataram crianças. Ontem, ou nos últimos 2 dias, tivemos as cerimônias fúnebres do Ayatollah Khamenei e da família dele, incluindo crianças pequenas. E claro, os Estados Unidos se cobriram de glória eterna ao matar 171 crianças na escola de Minab e depois atacar o ginásio e outras crianças. E aí, o principal aliado dos Estados Unidos, por assim dizer, na verdade, o dono, o mestre dos Estados Unidos, Israel, está cometendo um genocídio escancarado lá. E tá tudo bem, sabe? É isso que eles fazem. Eles não são bons em lutar uma guerra de verdade, mas matar civis, nisso eles são eficientes. E tentam basicamente projetar esse modo de agir, por assim dizer, sobre a Rússia. Mas isso é uma coisa completamente diferente, se quiser chamar assim. E agora eles estão
Bem, os russos agora estão caçando abertamente os chamados conselheiros da OTAN. Caçam e matam. É isso que está acontecendo. E agora a questão é, o ponto central é se os russos vão atacar países da OTAN. O que pode acontecer? E de novo, eu não tenho acesso ao que acontece dentro do Conselho de Segurança da Rússia, nem obviamente aos relatórios de inteligência e às informações militares que eles recebem. Mas são pessoas inteligentes, profissionais de alto nível e sabem o que estão fazendo. Pois é, talvez tenha sido um choque para o J.D. Vance esse ataque ter acontecido, porque dias antes, ou melhor, no dia anterior, ele estava na mídia dizendo, antes dessa cúpula da OTAN, que a Rússia não tinha mais nenhuma capacidade ofensiva na guerra com a Ucrânia, que estava praticamente em zero. Mas olha só, vou até retomar aqui, isso não parece nada com zero capacidade, né, Andrei? E eu queria que você ajudasse a gente a entender que tipo de armas são essas que, toda vez que são usadas, parecem surpreender o Ocidente como um todo. Elas causam muito medo, muita preocupação. E eu queria que você falasse especialmente sobre os mísseis hipersônicos, o Zircon, o Iskander. O que são exatamente e por que é tão importante o fato de a Rússia conseguir usar esses mísseis aparentemente à vontade, em grande quantidade e de forma consistente, já há meses ou até anos? Olha, o J.D. Vance, para começar, não é um profissional militar. Na verdade, o nível profissional geral do Pentágono e também dos exércitos europeus é extremamente baixo. Eles não conseguem entender as realidades do paradigma tecnológico moderno, por assim dizer. E o J.D. Vance passou pelo ROTC, que é basicamente uma farsa, preparando o que se chama de oficiais nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Então ele era jornalista. Era oficial de comunicações. Isso significa que ele não entende nem o básico de tática, muito menos como se planejam operações ou o que são as tecnologias modernas. Ele é, no fim das contas, um jornalista com uma formação humanista enviesada, digamos assim. É isso que ele é. E, obviamente, explicar para as pessoas até mesmo a diferença entre armas realmente hipersônicas. O Iskander, por exemplo, é hipersônico por definição, porque é um míssil balístico, altamente manobrável. Bem, é balístico. Ele pode voar numa trajetória balística padrão, mas na prática é manobrável e pode seguir uma trajetória balística rebaixada, fazendo manobras violentas quando se aproxima do alvo. E ele atinge o alvo porque não voa com propulsão própria depois da fase de impulso. Mesmo assim, chega ao alvo a cerca de Mach 6, 6,5, 7. Então o Zircon é algo completamente diferente, outro tipo de arma. É uma arma que ninguém, nem mesmo a China, tem. Nem de longe. É uma arma que alcança Mach 9. Ela voa basicamente o tempo todo sob sua própria propulsão. Se aproxima do alvo a Mach 9. As pessoas viram como isso acontece quando foi demonstrado, cerca de um mês atrás, contra Kiev. Foi possível ver 4 Zircons se aproximando. Não dá para interceptar. E essa arma tem trajetórias de aproximação muito variáveis, por assim dizer. Ele pode voar e atacar verticalmente de cima para baixo, ou pode fazer uma aproximação menos íngreme, digamos assim, com um ângulo mais suave em direção ao alvo. Ele realmente pode voar. O que muda é o alcance, dependendo do tipo de trajetória. Tradicionalmente, ele sobe até cerca de 20 km, onde o ar é mais rarefeito, e aí acelera até Mach 10. Depois se aproxima do alvo e atinge de cima para baixo. O alcance é de 1.500 km. Esses são os modelos reais. Não estamos falando de armas hipersônicas de nível estratégico, como o Avangard, que tem basicamente um alcance praticamente ilimitado, especialmente com o que se chama de Sistema de Bombardeio Orbital Fracionário, o FOBS. Ele pode ser levado até a estratosfera, se quiser, e depois mergulhar a partir de cerca de 100 km. E 100 km é essencialmente a altura da atmosfera. Depois disso, o espaço oficialmente começa.
Aí ele mergulha até as profundezas, dependendo do modo, entre 40 e 20 quilômetros de altitude e voa fazendo manobras violentas. Mas esse aí voa a Mach 27. Então sim, ele tem alcance no modo Phobos. Pode dar a volta ao mundo, talvez até mais de uma vez. Ou seja, não tem como parar. E é isso que a Rússia tem. E olha, a única coisa em que eles são bons, todos esses J.T. Vances e o pessoal de relações públicas da OTAN, é em lutar com palavras. Quando se trata de guerra de verdade, eles não sabem como lutar. Agora vamos falar um pouco sobre os alvos em específico. Segundo os relatos, foram atingidas fábricas de montagem e componentes de mísseis que produzem, fazem manutenção e consertam sistemas de mísseis antiaéreos. Também um depósito de combustível e lubrificantes usado para entregas de emergência na linha de frente da Ucrânia. E houve vários outros alvos também. De acordo com o prefeito, ele não era boxeador ou algo assim. Ficou extremamente... Ok, espera um segundo. Estou com a coisa errada aqui. Pronto, preciso tirar outra mídia. Desculpem, pessoal. Essa plataforma é meio complicada. Vamos lá. Ele chamou isso de o maior ataque a Kiev, onde fábricas de drones e de equipamentos ópticos, fábricas de drones e de radares, uma fabricante de munição para veículos blindados, um estaleiro e uma fábrica de instrumentos, um conjunto enorme de alvos foram atingidos. Andrei, como esses ataques afetam a guerra especificamente? Porque diferente dos ataques de drones ucranianos, que são muito exagerados pela mídia, esses ataques são bem mais direcionados. Qual é a importância deles em relação aos alvos escolhidos? Bom, o ponto principal é Kiev. Quero dizer, a Rússia nunca parou de destruir tudo o que foi colocado ao redor da Ucrânia. De Dnipro, Kryvyi Rog, Kherson, Nikolaev e por aí vai. Kiev era, digamos assim, um tipo de escudo para vários diplomatas ocidentais que apoiam, obviamente, as atividades terroristas do regime de Kiev. E como eu já disse, os russos estavam evitando atacar com força total porque não queriam, claro, que civis sofressem. Mas aí, é claro, chegou o momento em que decidiram o que mais dá para fazer. E foi por isso que esses avisos foram emitidos. Simplesmente deixem a cidade. Those warnings have been issued, just leave the city. Because otherwise, if you are near any military target or military industrial complex target, you might get affected or you might even get killed. So Russia have been very steady in terms of providing those warnings. So those people who didn't leave, they did it on their own risk, staying. And now, but Russians are just don't care anymore, simple as that. And we have now the situation, for example, yesterday, Foi algo impressionante, viu? Eles, claro, provavelmente vão dizer que era, sei lá, uma fábrica de comida de bebê que explodiu por algum motivo. Sabe como é? Comida de bebê e fraldas que detonam de forma tão espetacular. Parecido, totalmente parecido, sim. Sim, exatamente, é isso mesmo. Então disseram para eles não saírem de casa de jeito nenhum e manterem todas as janelas fechadas. O motivo é o seguinte: quando você olha como aquilo explodiu depois de ser atingido, porque obviamente estavam fabricando peças para os mísseis S-300, mísseis mais antigos de defesa aérea, e também outros tipos de componentes, incluindo adaptadores para, por exemplo, bombas que podem ser acopladas em vários tipos de aeronaves que a OTAN tenta enviar para lá. E claro, isso faz sentido, porque estamos falando de mísseis, e eles precisam ser abastecidos. E como dá para imaginar, ali tem combustível sólido, com vários elementos químicos bem específicos. E aí os russos decidiram, ok, temos combustível, vamos atacar. E atacaram. A explosão foi enorme. Agora, tem muita coisa acontecendo lá, relacionada à poluição química. É claro que estão pedindo para as pessoas ficarem dentro de casa. E aí tem, como dá para ver, isso aqui são fraldas Pampers. É uma típica explosão e detonação de produtos de bebê. Então é isso que acontece.
Kiev agora é um alvo totalmente legítimo, incluindo todas essas instalações. Então, se alguns... sim, dá para ver alguns desses mísseis sendo lançados e atingindo casas próximas e coisas assim. E esse é só um deles. Sabe, as pessoas tendem a acreditar em todo tipo de imagem. Elas querem ver explosões, fogos de artifício, mas a realidade é que coisas assim acontecem todos os dias na Ucrânia. Só que, obviamente, a mídia ocidental esconde isso. E por que eles são? Bem, a maioria da mídia ocidental é formada por criminosos de guerra, e a maior parte deles deveria ser realmente processada, porque basicamente são criminosos de guerra. Então, é isso que temos. E agora, o que posso dizer? A situação no terreno está muito ruim, porque a cidade, digamos, mais bem defendida, Konstantinovka, foi tomada, libertada pelos russos. E depois disso, o que temos? A aglomeração de Slavyansk e Kramatorsk. Mas agora a gente tem as declarações do Sr. Medvedev e, bom, do Sr. Putin também, dizendo que a zona de segurança vai ficar na região de Sumy. As tropas russas já estão atuando nos arredores de Sumy. E claramente em Kharkov, e bem dentro de Kharkov, algo como 35 quilômetros dentro da região de Kharkov. Também, obviamente, a região de Dnipropetrovsk. E além disso, vem Zaporózhia. E ali vai ser uma zona de guerra, porque mesmo na época soviética era um grande centro industrial. Hoje, eles também estão evacuando. A cidade de Zaporozhye tem cerca de 750 mil habitantes. E quando Kherson e tudo aquilo acontecer, vem Nikolaev. E a partir de Nikolaev, você controla tudo, os acessos a Odessa. Certo, eu quero mostrar rapidinho. Você pode descrever o que está acontecendo aqui? Tem um relatório da Sputnik falando sobre os interceptores de defesa aérea da noite passada. Muitos deles deram defeito e acabaram caindo de volta no chão. E eles dizem, o relatório diz, que isso acontece porque, de várias formas, os interceptores de defesa aérea fornecidos à Ucrânia são antigos e ineficazes. Então, o que está acontecendo aqui? Nenhuma interceptação de mísseis balísticos. Claro, drones são outra história. E muitas vezes a Rússia lança drones falsos para despistar. Mas esses mísseis, que causam um estrago enorme, qual é exatamente a crise com esses interceptores de defesa aérea? E você pode explicar por que eles estão falhando desse jeito? Bom, primeiro, eles não são velhos. Esses são mísseis do sistema Patriot PAC-3. Os Estados Unidos forneceram praticamente tudo o que podiam em termos de complexos de defesa aérea, que na verdade é um sistema extremamente ruim. É realmente pateticamente ineficaz. E os mísseis, sim, estão basicamente raspando o fundo do barril. Agora, os próprios Estados Unidos estão praticamente sem nada, se a gente considerar o fato de que o país se meteu em toda aquela confusão no Golfo Pérsico com o Irã. E a defesa aérea americana, seja o Patriot PAC-3 ou a defesa da Marinha, teve um desempenho péssimo. Simplesmente não intercepta nada. Bom, intercepta alguma coisa, especialmente alvos subsônicos e não manobráveis. Mas fora isso, não consegue interceptar sistemas de armas modernos. Ponto final. É claramente uma fraude econômica e tecnológica, feita para enriquecer os acionistas de empresas como a Raytheon. Eles adoram ver as ações deles subirem. Eles são mais caros. O sistema é assim, é desse jeito. Bom, eu tenho que admitir, os militares americanos acham que quanto mais caro for algo, mais eficaz ele é. O que, claro, é uma visão completamente distorcida da própria tecnologia militar deles. E por causa disso, muita gente não sabe, mas a Rússia, em relação aos americanos, especificamente aos sistemas de defesa aérea americanos, como o Patriot PAC-3 e o NASAMS, já destruiu mais de 130 bilhões de dólares em sistemas de defesa aérea com seus meios de ataque. Eles simplesmente não são bons o bastante. Ponto final. Agora, eu queria falar sobre a resposta da Ucrânia, porque houve sim uma resposta ucraniana.
E dessa vez ela não ganhou tanta manchete na mídia como em outras ocasiões. Mas, segundo a Sputnik, no dia 6 de julho, a Ucrânia lançou 625 drones em direção à Rússia, e 613 foram abatidos pelas defesas aéreas russas. Os alvos pretendidos eram Leningrado, Belgorod, Bryansk, Kursk e a Crimeia, os alvos esperados. Mas isso acontece, Andrei, no momento em que há tanta conversa e tanta propaganda dizendo que a Ucrânia está explorando as fraquezas da Rússia, que está atacando a infraestrutura energética russa, num ritmo sem precedentes. A cobertura sobre os ataques de drones da Ucrânia tem sido total, o tempo todo. Quando esses ataques vêm da Rússia, sai uma notinha, dizem quantas pessoas morreram e pronto, o assunto morre ali. Mas quando é a Ucrânia, é todo dia essa narrativa de que os ataques de drones são extremamente eficazes. Na prática, o que eles são de fato, se puder descrever? What exactly are they in reality, though, if you could describe it? Western media, in general, are prostitutes. A mídia ocidental, de modo geral, é prostituída. E não estou exagerando. São prostitutas mesmo. Venderiam a própria família, qualquer parente, só para ter uma história, ou para agradar as redações, que pertencem aos poderosos de sempre. E a maioria delas provavelmente já está comprometida. Tem muita gente, inclusive pedófilos, trabalhando na mídia britânica ou alemã. Essas pessoas não são normais, então publicam qualquer coisa que puderem. Porque, primeiro, é uma máquina goebbelsiana, como eu já disse. A grande mídia no Ocidente é praticamente cúmplice de crimes de guerra e apoia todo tipo de perversão e atrocidade cometida contra povos, sejam da Rússia ou do Irã. Então, o que eu posso dizer? É isso que eles são. Eles vão divulgar mentiras. É o que fazem. E pessoas normais não vão trabalhar na grande mídia do Ocidente. Essas redações são compostas, sabe, por sociopatas bem comuns. A sociopatia é um tipo de transtorno mental, basicamente. Então, sim, é isso que eles são. E eles vão publicar o que quer que os conselhos editoriais mandem, porque dependem totalmente disso para viver. Essas pessoas não têm nenhuma habilidade aplicável. Jornalismo não é uma formação, não é um ofício. Eu não vou citar o Hunter Thompson de Medo e Delírio em Las Vegas porque tem muita linguagem pesada ali. Mas é isso que eles são. São prostitutas, só que mais sofisticadas. E qualquer um deles pode ser comprado. É isso que eles são. Você mencionou o campo de batalha mais cedo, e eu vou retomar esse ponto. A cidade de Constantinovka caiu para a Rússia na última semana. Era um dos últimos bastiões importantes no Donbass. Agora, esse número me chamou a atenção. 13.500 soldados ucranianos foram perdidos na batalha tentando manter esse território. Andrei, o quão perto a gente está de... Porque muita gente... Você mencionou que essa área é uma passagem estratégica para os centros logísticos. Então, o quão perto estamos do fim dessa guerra? Porque parece que o complexo militar industrial dos Estados Unidos e da OTAN, por assim dizer, está fingindo que nada está acontecendo. E eu queria saber como você vê o rumo do campo de batalha agora que esse bastião caiu. Bom, primeiro, um dos motivos de tudo demorar tanto é que os russos não querem basicamente sacrificar suas tropas, nem arriscar a vida do seu pessoal. Então, tudo é feito de forma calculada, buscando causar o máximo de perdas possíveis ao inimigo. Quando a gente fala de Constantinovka, estamos falando de cerca de 13.500 baixas confirmadas. Primeiro, é claro, a Ucrânia se recusou a admitir culpa. E é preciso entender o porquê. Porque, quando soldados são oficialmente considerados desaparecidos em combate, as famílias não recebem nenhuma compensação. Dá para imaginar isso? Então agora, os russos têm, e sempre que os russos divulgam um número, é um número confirmado fisicamente no terreno. Ou seja, os russos provavelmente têm agora nas mãos 13.500 corpos, e vão ter que lidar com isso. Mas, de novo, se você ler com atenção a carta do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, de 20 de dezembro de 2021, antes do início da chamada Operação Militar Especial e das exigências que a Rússia começou a fazer,
um dos principais pontos era a expansão da OTAN. E uma das condições era que a OTAN voltasse às fronteiras de 1997. Muita gente diz, isso é totalmente impossível de acontecer. Bom, vamos ter que esperar para ver, porque muita gente ainda não entende. A Rússia não está em guerra com a Ucrânia. A Rússia está em guerra com a OTAN, com o Ocidente combinado. E a questão aqui é a militarização do Ocidente, que está acontecendo neste exato momento. E você mesmo viu como os Estados Unidos foram completamente deixados de fora da aventura iraniana, simplesmente porque ficaram sem meios de ataque. A única coisa que as Forças Armadas dos Estados Unidos sabem fazer é bombardear. E isso aconteceu porque por mais ou menos 4 anos e meio, como você disse corretamente, é o complexo militar industrial americano. Ele não produz muitas armas boas. Bom, produz algumas armas e alguns sistemas de qualidade. Claro, os Estados Unidos ainda lideram o mundo, têm a melhor inteligência, vigilância e reconhecimento. Mas é basicamente isso. Quando se trata de tanques, de sistemas de gestão de combate, especialmente aqueles que operam nas condições mais difíceis de guerra, eles já não estão nem no mesmo nível da Rússia. Então há muitas áreas, principalmente em armas de longo alcance e munições inteligentes, em que os Estados Unidos ficam atrás da Rússia, não só em várias ordens de grandeza na produção, mas também por algumas gerações de diferença em termos de tecnologia de armamento. Basicamente, os Estados Unidos ainda operam com uma estrutura de organização e equipamentos dos anos 90. A Rússia, por outro lado, trabalha com uma estrutura de 2026. Isso é uma diferença enorme. E em termos de produtividade, o complexo militar industrial americano está muito atrás. Ele simplesmente não consegue produzir no mesmo nível. Os Estados Unidos nem fabricam mais tanques de batalha principais. E quando falamos de sistemas como defesa aérea, eu já expliquei. O exército americano, na prática, não tem uma defesa aérea funcional. Está totalmente vulnerável aos meios modernos de ataque. Então, quando a gente olha para todo o espectro de militares e como eles se integram nos níveis tático, operacional e estratégico, a diferença fica ainda mais clara. As Forças Armadas dos Estados Unidos estão obsoletas, e o mesmo vale para o complexo militar industrial. Só ontem, não foi ontem, não lembro direito, foi há 1 ou 2 semanas, o Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos recebeu mais 6 F-35. Tirando o fato de que o F-35 é um desastre voador, esses F-35 nem têm radar. Eles usam uns pesos para equilibrar, sabe? Tipo aqueles da academia, que você puxa para fazer exercício. Então eles colocam aquilo lá, dá para ver nas fotos. Foram mais 6 F-35, e eles nem têm radar para eles. A produção é lenta, e além disso o F-35 basicamente não é um bom avião para a guerra moderna. Então o que eu posso dizer? Essa é a realidade. E agora eles estão tentando encobrir tudo com todo tipo de desculpa. Agora saiu a notícia sobre o Dark Eagle, aquela arma hipersônica, né? Pois é, foi adiada de novo. E agora provavelmente só para 2029. Quando divulgaram as especificações desse negócio, um projétil de uns 30 quilos, o pessoal caiu na risada, sabe? Então não tem jeito, não dá certo. E é por isso mesmo. É assim que funciona o complexo militar industrial dos Estados Unidos. Ele fabrica armas para vender, não para lutar em guerra. André, o que é o Flamingo? Há poucos dias, a grande mídia noticiou mais um desses ataques com drones, e uma das matérias especulou que a Ucrânia pode ter usado o míssil Flamingo pela primeira vez. O que é isso exatamente? E por que a gente está vendo, talvez, se você quiser falar de forma mais ampla, por que estamos vendo essa ofensiva tão forte da mídia agora, tentando mudar o foco para essa ideia de que a Ucrânia retomou o impulso na guerra? Primeiro, o que é o Flamingo? E depois, quais são as suas impressões sobre isso?
flamingo first, and then your thoughts. Oh, good lord. Flamingo is a huge, ugly, lumbering subsonic. O Flamingo é uma coisa enorme, feia, pesada, subsônica, com aqueles motores Ivchenko Progress, seja lá quais forem, jatos a ar, sabe, presos nesse pedaço enorme e desajeitado que eles chamam de míssil de cruzeiro. Acredite, só teve um vazamento disso. O resto é, na verdade, um alvo padrão para os sistemas de defesa aérea russos. É importante entender que os ataques ucranianos são guiados pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o quadro eletromagnético completo do campo de batalha, porque se escondem atrás dos ucranianos. Theater, because it hides behind the backs of Ukrainians. And so they provide essentially their. Então eles basicamente fornecem, digamos assim, as rotas, né, para os drones e para todo tipo de ataque da Ucrânia. A Ucrânia, porque eles sabem e conseguem ver quais sistemas de radar e defesa aérea estão realmente ativos e quais não estão. Aí eles dizem, olha, tem uma brecha ali, voa por lá. E é isso que os Estados Unidos fazem. Não tem coragem suficiente para enfrentar a Rússia diretamente. Então lançam esses ataques. E aí, claro, vem aqueles protestores e a umida Rostov, exageram tudo. E tem a verdade, it's an ofitafkor. Again, you have to understand, this is a metaphysical conflict. Russia fights combined West and defeats. A Rússia enfrenta o Ocidente inteiro e vence. E eles não conseguem aceitar isso. Simplesmente não conseguem. Quer dizer, eles se exaltaram tanto, inventaram uma história militar própria e basicamente todos agem com aquele princípio de valentia roubada. Por exemplo, o Sr. Trump, e não só ele, dizem que sim, os Estados Unidos derrotaram os nazistas. Eles realmente acreditam nisso. Então, quando é assim, claro que vão falar, ah, sim, o Flamingo. Amanhã vão inventar, sei lá, uma lareira voadora com asas e vão dizer, meu Deus, olha isso, incrível. Não é incrível. Na verdade, é um dispositivo bem tosco que basicamente, nem sei como descrever. São alvos fáceis de interceptar. Já foram interceptados. Pelo que eu sei, só um conseguiu passar e explodir em algum lugar, e foi só isso. Penetrated some way and exploded, and that's about it. Well, maybe we can talk now about. Bom, talvez a gente possa falar agora sobre a OTAN. Aqui está a Ursula von der Leyen. Ela respondeu a esse ataque, dizendo que na noite passada, o regime russo voltou a atacar civis do ar, de forma indiscriminada, com mais de 400 drones e mísseis, atingindo a capital. Mísseis atingindo a capital. A Ucrânia precisa urgentemente de mais defesa aérea. Vamos discutir isso nesta semana, em Ankara, na cúpula da OTAN. E agora eu quero mostrar. Isso é o que está sendo prometido, André, pela OTAN. Segundo a agência TASS, eles descobriram que vai ser aprovado um pacote de ajuda de 140 bilhões de euros para Kiev durante essa cúpula. Dizem que esse pacote vai tratar em especial dos interceptores de defesa aérea. Mas eu queria saber a sua opinião. Espera um segundo. Tá, melhor, fala você primeiro, e depois eu mostro as outras postagens, porque tá se perdendo aqui. Qual é a sua opinião? Você não consegue explicar para as pessoas em Washington, especialmente no Pentágono e na CIA, e ainda mais na Europa, que não se luta com sacos de dinheiro, certo? Você pode empacotar a quantia que quiser. Eles não conseguem comprar algo que simplesmente não existe. Para dar um exemplo, o melhor míssil europeu de defesa aérea, o Aster 30, por exemplo, o poderoso Reino Unido, fabrica um por mês, ou seja, 12 por ano. Isso não é suficiente, nem para um único sistema funcionar por uma noite, entendeu? Mas, de novo, é preciso entender. Ursula von der Leyen e todo esse pessoal, e muitos no próprio Pentágono, na verdade, vêm de programas ROTC, têm formação em humanidades e não sabem o que é matemática. Eles não conseguem calcular, muito menos dentro de modelos de combate que não são lineares. Mas mesmo se você fizer o cálculo de forma linear, só comparando os números, não importa quantos trilhões de dólares você despeje nisso. Se você não tem capacidade, simplesmente não tem capacidade. E foi isso que o Sr. Trump aprendeu. Alisatsis. Ele é incapaz de aprender. Então sim, eles podem gerar a quantidade de dinheiro que quiserem. Mas o que vão comprar com isso? A ideia é que não vão repassar para a Ucrânia.
vão usar para eles mesmos, supostamente para ampliar a própria produção. O problema é que os Estados Unidos não vão gostar se a Europa começar a produzir alguma coisa, o que na verdade eles nem conseguem fazer. Tecnicamente são atrasados. Por isso, os Estados Unidos querem usar a Europa como o principal cliente das suas próprias armas. Então existe um conflito de interesses aí. Mas o ponto é o seguinte, como eu já disse, eles podem inventar todo tipo de número. E especialmente a Ursula von der Leyen, que aliás foi ministra da Defesa na Alemanha. She was the Minister of Defense, by the way, in Germany. That tells you everything you need to know about those people. Isso já diz tudo o que você precisa saber sobre essas pessoas. Elas são totalmente desqualificadas. Como eu já disse, a única coisa que sabem fazer é relações públicas, concentrar poder e provavelmente vão acabar se colocando acima da Europa quando o continente estiver completamente transformado no território deles. Basicamente, um campo de concentração. E é isso que a Europa está se tornando. O parque totalitário dos satanistas. E é isso que eles são. As pessoas não entendem isso. Eles são satanistas. Muitos deles. A Úrsula é uma nazista. Ela vem de uma família nazista, como a maioria dos alemães, ligados à Wehrmacht. E as pessoas não conseguem, não conseguem encarar esse fato. A senhorita Mitreveli, ou senhora Mitreveli, ou Madame Mitreveli, que é a chefona do M6, na verdade não é Mitreveli de verdade. Ela adotou esse nome para esconder o passado dela. E o passado dela é o seguinte, ela é neta da propagandista nazista senhora Dobrovolskaya. Então é disso que se trata. E claro, se você olhar para os britânicos ou para os alemães, eles também são perdedores. Eles não conseguem perdoar o que viveram, entende? Os jornalistas não conseguem perdoar isso. Por isso inventam todo tipo de propaganda idiota, dizendo que foram completamente destruídos pelo Exército Vermelho e pela União Soviética. E é por isso que odeiam os russos. Não todos os alemães, mas a maioria. No caso britânico, é que a Grã-Bretanha nem é mais um país sério. Está virando um buraco de terceiro mundo. E quando eles olham para isso e comparam toda essa aristocracia britânica, que é incestuosa, completamente, é um bando de pedófilos e tudo mais. Então é uma elite totalmente degenerada. Eles sempre acharam que o dinheiro decide tudo, mas não decide. E agora olham para a Rússia e não aguentam. Odeiam os russos por serem ricos, por serem poderosos e tudo isso. E olha para a Inglaterra. Perdeu o império e não foi sem a participação da União Soviética. E agora é só uma ilhinha. Pois é, André. As outras partes desse mundo multipolar estão causando um certo pânico no chamado Ocidente coletivo, especialmente do lado dos Estados Unidos. O The New York Times entrou em pânico ao noticiar que a China acabou de testar mísseis no Pacífico pela primeira vez desde 2022. Lançou um míssil a partir de um submarino durante a noite. Disseram que testaram um míssil intercontinental com uma ogiva falsa no Oceano Pacífico. O primeiro desse tipo em 2 anos. E um pouco antes, no começo da semana, apareceu uma filmagem mostrando que um destroyer norte-coreano bateu um recorde mundial ao disparar 12 salvas de mísseis de cruzeiro durante um exercício militar. Isso, de novo, deixou os analistas militares, se é que ainda existem nos Estados Unidos, em pânico. Talvez você possa nos ajudar a entender o que está acontecendo agora com o desenvolvimento militar do resto do mundo multipolar. A Coreia do Norte, ou RPDC, está muito próxima da Rússia neste momento. E claro, a China. A China tem avançado de forma impressionante. Que tipo de desafio isso representa agora para esse monstro do Ocidente coletivo que continua em declínio? Bom, quero dizer, para eles, qualquer pessoa que seja mais inteligente e mais avançada do que eles já é um desafio, porque eles mesmos têm limitações mentais e são fracos de espírito. Então, para eles, já é tarde demais. O Ocidente, como um todo, se degenerou a um ponto sem retorno e vai deixar de existir, como eu gosto sempre de enfatizar. No fim das contas, é só uma península grudada na imensa massa eurasiática. Por isso, eles vão tentar fazer todo tipo de coisa ruim, inclusive terrorismo. O terrorismo é a arma dos fracos, e é exatamente isso que estão fazendo.
Mas fora isso, não há nada que eles possam fazer. But other than that, I mean, nothing they can do. And when you look attentively, especially at the E quando a gente olha para isso, especialmente para, digamos, a base tecnológica do continente euroasiático, e principalmente por que está acontecendo agora na área de defesa, eles deveriam estar preocupados. No sentido de que, como eu já disse e posso repetir, eles ainda têm a tabela de organização e equipamentos dos anos 90. A formação militar no chamado Ocidente Combinado está ultrapassada. Os manuais de campo estão ultrapassados. Os sistemas de armas estão ultrapassados. Os manuais doutrinários e operacionais também estão ultrapassados. E é com isso que eu venho me preocupando basicamente desde 2014. Eles não têm base nem estrutura para se apoiar e continuam se enganando sobre a Guerra Fria, por exemplo. Então, o que mais eu posso dizer? Agora tem essa questão de todas essas palavras da moda, sabe? Tipo inteligência artificial, que na verdade não é inteligência artificial coisa nenhuma, porque isso nem existe. Aí você vê todo tipo de coisa. Ah, e tem também os vendedores de óleo de cobra, como o Elon Musk, por exemplo. Todos eles tentam fazer alguma coisa para mostrar que ainda estão no topo. Sabe, eu não sei, é simplesmente patético. E quanto mais eles tentam, mais se expõem. Como aquela história de ontem, não, na verdade foi semana passada, do Parlamento Britânico, aquele grupo interparlamentar, tentando cancelar o desenho Masha e o Urso da Rússia, porque dizem que é propaganda. É aí que você percebe que acabou. Você se mostra como perdedores patéticos e ressentidos que são. Obviamente, os russos já responderam com um meme ótimo, tirando sarro do parlamento do Reino Unido, sabe, com a Masha e o urso, mostrando eles como marionetes do Putin, esse tipo de coisa. Quando você se expõe desse jeito, isso quer dizer que você está nas últimas fases de... E nem dá para comparar com a União Soviética. Mesmo levando em conta que, em certo momento, a ideia soviética, a ideologia já estava basicamente se decompondo. Mas essa situação é ainda pior, porque eles literalmente não têm nada que recorrer. Pois é, quando a União Soviética desmoronou, houve um saque generalizado, uma verdadeira degradação da Rússia e, claro, das antigas repúblicas soviéticas. Mas a Rússia manteve um enorme complexo militar e industrial. Já os Estados Unidos, em seu declínio, e a Europa, também em declínio, parecem estar realmente desmoronando. Estão sim. Assim como o que chamam de poder brando. Quer dizer, olha o que está acontecendo no Irã. Tem mais de 10 milhões de pessoas nas ruas, gritando por vingança e querendo continuar a luta. Ou seja, vocês não têm influência nem sobre aqueles sobre os quais tentam ter influência. Enfim, qual é a sua reação a isso? Não. Quer dizer, se você olhar com atenção para quem são as elites, mesmo nos Estados Unidos, o principal centro de pensamento internacional deles, o Council on Foreign Relations, olha para eles. São palhaços com diploma, imbecis credenciados com diploma em ciência política, que de ciência não tem nada. É vazio. E continuam por aí espalhando as ideias deles, que são ridículas e não têm nenhuma relação com a realidade. Pergunta para qualquer um deles, qualquer um, incluindo generais e almirantes americanos, o que eles sabem sobre guerra, uma guerra de verdade. Eles não fazem ideia, porque, como eu já disse, até a educação militar virou piada. Sabe, tem esse argumento que eu sempre menciono, 44 semanas na chamada Academia Militar de Sandhurst, no Reino Unido. Ah, sim, pegam pessoas com diploma em jornalismo ou biologia e acham que vão transformá-las em oficiais de carreira profissionais que realmente entendem do assunto? Não dá. É impossível, sabe? Mas eles achavam que dava. Então, bem, o único poder militar real que os Estados Unidos têm hoje é Hollywood. Hollywood sempre fez parte da propaganda. E olha, uma parte disso até era boa. O resto era grosseiro e até engraçado, de tão forçado.
Então, basta mencionar, sabe, aquele cara, o falecido Tom Clancy. O pessoal adorava ele, de forma meio imprevisível, nos círculos militares soviéticos e russos, liam tudo dele, né? Pois é, era isso mesmo. E agora, o que a gente tem agora? Vamos esperar para ver o que a Odyssey vai produzir em termos de... É isso que eles são. É uma decomposição completa. Tem sido assim. O Ocidente combinado declarou guerra à beleza, à moralidade, a tudo que formava a civilização humana. E esses são os sintomas que a gente está vendo agora. Uma decomposição total, completa. E olha para os últimos presidentes dos Estados Unidos. Está pior que um circo. Trump. Biden, Trump, Obama. Meu Deus, que time, hein? São essas pessoas. Eles não vão... Eu não vou deixar que fiquem andando sozinhos na frente da minha casa. Mas olha aí, estão aqui, né? Toda vez que eu vou à China, é isso que as pessoas dizem. Elas nem sequer teriam permissão para chegar perto do nível mais baixo de um cargo político municipal. Não poderiam nem tocar nisso, por causa de quem são. Bom, quero voltar um pouco, na verdade, porque esqueci de te perguntar sobre uma coisa. É meio genial, e a mídia ocidental tradicional, claro, está previsivelmente ignorando. Enquanto a gente fala sobre esses ataques massivos a Kiev, 2 em 4 dias, e ficando cada vez maiores, o que está acontecendo quase todo dia é um ataque sistemático a postos de gasolina em toda a Ucrânia. Isso reduziu a capacidade de Kiev de reabastecer suas forças no campo, já que veículos, comboios e tudo mais não têm onde abastecer. Fala um pouco sobre isso. Isso não está sendo noticiado. É algo muito estratégico, em vários sentidos. Mas eu queria saber o que você pensa sobre isso e o que isso mostra sobre a forma como a Rússia está conduzindo essa guerra. Olha, quero dizer, não existe um único posto de gasolina funcionando entre Kharkov e Dnepropetrovsk. Só para dar um exemplo, nenhum. Todos foram destruídos. E de novo, veja, os russos foram muito humanistas, se quiser chamar assim, e havia muitas, sabe, regras de guerra sendo seguidas, direito humanitário, tudo isso. Mas acabou. Então, mais uma vez, Starobirsk foi aquele momento em que os russos disseram: chega, basta, agora vocês estão matando nossas crianças de propósito. E aí, não se importaram mais. E sim, se a população sofre, paciência. Quer dizer, ainda não é uma guerra. Continua sendo uma operação militar especial. A Rússia não ataca deliberadamente alvos civis, como a OTAN faz. E basicamente, matar civis faz parte da doutrina da OTAN. Aquele choque e pavor, sabe? Mas, quanto ao fornecimento de gás, sim, há problemas enormes, gigantescos. Só que isso não vai ser noticiado. Como eu já te disse, dá para olhar no mapa. Todas as rodovias que vão de Kharkov até Dnepropetrovsk, e é uma boa distância. Mivelolat-Stat. And Thorotsikul Podladrani Nuance-New. Not a single gas station is operational. What do you make of reports from the president? O que você acha das declarações do presidente da Finlândia? Então, a Finlândia, há algumas semanas, acabou com as restrições nucleares que impediam o país de receber armas nucleares. E tem gente dizendo que isso pode levar a Romênia a fazer o mesmo. Ou a Lituânia. Qual delas mesmo? Acho que é a Lituânia. É isso. Os países bálticos estão indo na mesma direção. Mas agora, o presidente finlandês declarou que os Estados Unidos e toda a OTAN, os países europeus e, pelo que parece, a Turquia também, apoiam totalmente os ataques de longo alcance da Ucrânia dentro do território russo para forçar a Rússia a voltar à mesa de negociações. Agora, o Donald Trump tentou se distanciar dessa narrativa, porque a gente lembra que durante o governo Biden, isso levou a Rússia a testar o míssil Iskander, e a situação ficou muito, muito tensa, em termos de escalada, como você mesmo diz, de uma guerra direta com a OTAN. Então, o que você pensa sobre isso? Como você interpreta essa declaração? E talvez as medidas da Finlândia de flexibilizar suas restrições nucleares, sendo um país que faz fronteira com a Rússia? Alexander Stubb. Stubb em finlandês quer dizer toco. Ele é burro como um toco. Não, eu tô falando sério, da língua finlandesa. Ele é burro como um toco.
é um completo idiota, como a maioria deles, como eu já disse antes. As elites políticas, olha o Houthi, olha todos eles. São basicamente degenerados. Então a Finlândia pode fazer o que quiser. Eu te dou o número, 5 minutos. Esse seria o tempo de existência da Finlândia em caso de um conflito real. Ela deixaria de existir como nação. Então, se eles quiserem fazer isso, o problema é deles, entende? Eles votaram por isso. Quer dizer, muitos amigos finlandeses me dizem que não votaram, o que é verdade, na verdade. Isso foi empurrado por todo tipo de domínio político religioso. E aquela garota festeira, uma imbecil, foi colocada como primeira-ministra, ou sei lá, presidente, tanto faz. Idiotas. Eles podiam estar vivendo muito bem. Agora vão ter uma economia destruída, o que aliás já está acontecendo, e vão ficar pobres. A Europa vai ficar pobre. Paris, por exemplo, já é um buraco. E olha, Berlim vai ficar bem mais pobre. Não estou dizendo que vai acabar, mas vai ter fila em refeitório popular, o que sinceramente eu ainda não acredito totalmente. Mas vendo o que está acontecendo, principalmente com essa onda de calor recente, você mesmo viu como a civilização começa a desmoronar, como já estava acontecendo em... Enfim, isso é só parte da história. Por enquanto, eles ainda estão tranquilos por causa da Copa do Mundo, que é importante, claro, sem dúvida. Mas, se você olhar para os europeus, a maioria deles não passa de estômagos que trabalham, basicamente. Nothing but working stomachs, basically. They don't care, you know. France doesn't exist anymore as a functional nation, and France is gone. They operate with those statistics about the Arab and Africanization and Islamization of the country. They have no force to really a power to resist anymore. So France will cease to exist by 2050 as France, and maybe even as the unified state. And the same goes for Europe. And well, it is. Nenhuma gota de sangue de soldado russo vai ser derramada em solo europeu. Então, se a Europa quiser lutar contra a Rússia, como planejam até 2030, fiquem à vontade. Mas o que eu estou dizendo é que ela vai virar um estacionamento. What I'm saying is it will be turned into the parking lot. And we have 5 or so minutes. E olha, a gente tem mais ou menos uns 5 minutos aqui, André. Qual é a sua reação à ligação entre Putin e Trump no dia 4 de julho? 90 minutos de conversa? Que papel exatamente o governo Trump, o próprio Donald Trump, está desempenhando nesse conflito agora? O que você acha dessa ligação e do que foi dito nela? Olha, a Rússia vai dizer todas as coisas positivas, mas na prática, ninguém tem ilusões sobre quem é o Trump. Ele claramente não quer parar a guerra. O que ele quer é tirar os Estados Unidos disso com algum tipo de manobra para salvar as aparências, se é que dá para dizer assim. Mas isso não vai acontecer. E é isso que ele faz. Então ele liga para o Putin para, perguntar, por que você fez isso, Vladimir? Entende? E aí, claro, ele sai por aí enrolando todo mundo. Ele inventa coisas, fala de situações que nunca aconteceram. Ninguém disse nada disso para ele. E agora vai se encontrar com esse criminoso de guerra viciado em cocaína, o Zelensky, na cúpula em Istambul. Depois vai ligar para o Putin de novo, e adivinha? Vai repetir a mesma coisa, de novo e de novo. O problema é que, primeiro, ele cai num estado de demência. Então eu não sei o quão avançado é, mas com certeza existe. E quando ele inventa histórias, que ele mente se tem ímpeto tudo. Ele vive num universo paralelo. Ninguém leva ele a sério. E o que eu posso dizer? Ele vai ligar de novo e vai tentar dizer, Vladimir, por que a gente não congela o conflito aqui? Quer dizer, ele não entende as coisas, sabe? E o Pentágono também não. As pessoas que entendem ou fazem isso discretamente, bem, elas não podem, têm família para sustentar, e eu entendo isso. Mas a gente viu ontem um dos majores da Força Aérea dos Estados Unidos ter coragem e, basicamente integridade para dizer, falando diante do Congresso americano, lá no Capitólio, eu entendo as consequências para mim, sabe? Então, a maioria deles joga o jogo.
Estão todos no mesmo trem, sabe? Por enquanto, é um trem cheio de vantagens. E eles vão dizer por Trump tudo o que ele quiser ouvir. Ele não tem pessoas competentes ao redor dele. O que eu posso dizer? E eles vão continuar tentando convencê-lo, porque ele ainda acredita que os russos perderam 1 milhão de pessoas, que a economia russa está prestes a colapsar, que o povo russo vai se levantar para derrubar o Vladimir. Ele vai dizer, Vladimir, eu tenho informações de inteligência de que sua vida está em perigo. Bem, tá mesmo, por parte do Ocidente. E aí sim, ele vai achar que precisa fazer alguma coisa. Mas não importa, o regime em Kiev vai ser obliterado. Regime in Kiev will be obliterated. Yeah, I don't know if you saw the New York Post. Olha, não sei se você viu o New York Post. Eles publicaram um artigo absolutamente, e eu diria absurdamente ridículo sobre a taxa de baixas. Quer dizer, 8 soldados russos para cada um ucraniano, segundo um relatório do CSIS, o senador mencionou primeiro. Sim, eu sei o que é o CSI, Sr. Kanchani, e todo esse assunto. Sabe, essas coisas a gente tem que admitir por enquanto. Eles não são profissionais militares. Eles não vão entender. Vão ser motivo de riso no Estado-Maior da Brigada Russa, sabe? Naquela reunião matinal de nível de brigada, vão parecer amadores. Então, o que quer que escrevam, é tudo porcaria, ou quase tudo. O que posso dizer? A gente está vendo agora tentativas patéticas de preservar uma mitologia que já acabou, sobre o quão poderosos eles seriam. Mas não são. E olha, toda vez que alguém fala sobre a força de combate mais poderosa da história, como o Obama falou, eu tenho certeza de que Zhukov, Manstein, Napoleão e Kutuzov devem estar se revirando no túmulo. Só de ouvir isso. Essas pessoas não entendem de escala, não entendem de operações. Posso te dizer uma coisa, o exército dos Estados Unidos, do ponto de vista operacional, é de nível muito baixo. Eles dependem de alguns modelos que funcionam naquele esquema de entra lixo, sai lixo. É isso que acontece. E é por isso que os Estados Unidos perdem todas as suas guerras. Simples assim. Essa é a realidade deles. Bom, eles podem até comprar venezuelanos, que vão vender seus próprios cidadãos, sabe? Mas fora isso, em que momento os Estados Unidos conseguiram algum tipo de sucesso estratégico? Me mostra. Ah não, eu lembro Granada. E eu tive que matar civis para fazer isso também. E todo tipo de coisa horrível. Andrei, vamos encerrar por aqui, eu só quero mostrar isso. Essa é a narrativa de que a gente estava falando antes. O novo impulso da Ucrânia. Isso foi escrito no dia, Andrei. No dia que todo mundo agora conhece. Não tem ninguém, nem mesmo na grande mídia ou em outras publicações, que não esteja falando sobre o quão devastadores foram esses ataques. Mas ninguém menciona Konstantinovka e o avanço da Rússia no campo de batalha. E mesmo assim, dizem que a Ucrânia tem esse novo impulso porque está lançando esses drones que foram fornecidos a eles, junto com a tecnologia pela Europa e pelos Estados Unidos. E é isso. É esse o impulso, Andrei. This is the momentum, Andrei. É sim. E posso te dizer uma coisa. Por exemplo, quando a Rússia ataca a Ucrânia com armas que os Estados Unidos só podem sonhar em ter, nem chegam perto de desenvolver, de acordo com a própria mídia ocidental, isso é sinal de fraqueza da Rússia. Então, quando a Rússia vence, é fraqueza. Lembra disso? É como se quando Muhammad Ali ou o Mike Tyson ganhavam, fosse porque eram muito fracos. Pois é, tô te dizendo, tem que ser bem específico sobre isso. Então, sabe, a Argentina ganhou a última Copa do Mundo, e isso também seria por fraqueza. É assim que essas pessoas pensam. E todo esse pessoal do Pentágono, da CIA, sabe, esses caras cheios de conversa fiada, que são a decomposição completa de tudo. Essas pessoas são ridículas. Bom, quero garantir que todo mundo saiba, Andrei, que o seu canal no YouTube tá na descrição do vídeo. Pessoal, se inscrevam lá para acompanhar as atualizações regulares. Todo mundo, deixa o like. Obrigado a todos pelos superchats. Obrigado também aos membros que mandaram superchats e aos que se tornaram membros hoje. Valeu aos moderadores e, claro, a todos os que estão assistindo.
Eu volto amanhã com Larry Johnson, 1h, horário do leste. Confiram isso no dia 7 de julho. Andrei, alguma palavra final antes de eu encerrar a transmissão aqui? Andre, any final words before I hit end stream here? Não, é destituo. All right, hit the Beleza? like button. Clica no botão de curtir. O canal do Andrei no YouTube tá na descrição do vídeo. E lá também tem todos os links para apoiar este canal. There too.